Eu vou falar para vocês um pouco aqui sobre a experiência do tratamento da depressão por acupuntura. Primeiro eu queria dizer para o Alvo que meu primeiro mestre foi o Monge Tokuda-san. Monge Tokuda era um monge japonês, né, que tinha um mosteiro em Ouro Preto. Eu estava começando a ser médico, né? E eu trabalhava no pronto-socorro de Ouro Preto. Então eu subi um morro lá para poder fazer meditação zen, né? Lá no Zen tinha uns ambôs, né? Era um suplício ficar lá. Mas depois realmente você vai. Vale a pena. Vale a pena. Tudo quanto o resto. Então tá, experiência do tratamento da depressão por acupuntura. Isso aqui eu vou lembrar a tragédia de Mariana, porque eu sempre apresento essa palestra, eu falo disso, né? Que foi uma coisa que nos atingiu aqui profundamente, um desastre ambiental do Rio Doce, né? E a gente ficou muito deprimido com essa história, né? E até hoje ainda vivemos essa tragédia lá, tá? Do Japão, quero também um trem-bala de coco para atravessar túneis de sabor. Quero um microcomputador barroco que seja louco e desprogramador. Essa é um trecho de uma música do Gilberto Gil que chama Do Japão, né? E é mais ou menos o que a gente faz, né? Ainda não achamos o microcomputador barroco não, mas ele está virtual por aí. Abordagem do distúrbio depressivo, eu vou falar um pouco da abordagem clínica, né? E ou psiquiátrica, abordagem pelo acupunturiatra, né? Tanto do ponto de vista da acupuntura médica quanto da acupuntura clássica, e o tratamento do paciente depressivo. Essa é a definição de uma paciente. Doutor, sabe aquelas árvores secas, sem galhos, sem folhas, mortas por dentro? Eu sou igualzinha, estou morta por dentro. Então, quer dizer, é uma afecção grave, tá? E com muitas nuances, como eu vou mostrar para vocês, né? E no final, vou finalizar mostrando como que a gente pode ajudar esses pacientes. O impacto é muito grande, né? Uma condição crônica, incapacitante, difícil separar causa e consequência, debilita o indivíduo em várias esferas, né? Tanto comprometimento social, físico e psicológico, leva a isolamento, solidão, divórcios, mortalidade mortalidade, aumento do uso das redes de saúde, né? E má qualidade de vida, levando ao suicídio e declínio cognitivo, né? Dificuldade no trabalho, tudo. Isso tudo é muito incapacitante para esses pacientes. Essa é o espectro da doença. Eu assinalo aqui que ela é subdiagnosticada, né? Muitas vezes o paciente te procura, mas ele não sabe que ele está deprimido, ou ele sabe, mas ele não quer dizer, ou ele tem medo de dizer. E ele vem com outra queixa, né? Isso para nós é muito bom, porque como nós somos acupunturiatras, a gente trata por sessões, não tem acupuntura com um encontro, né? Então, você acaba estabelecendo um certo rapport com o paciente que te aproxima muito da psicoterapia, né? Porque é incrível isso, mas quando você põe as agulhas, o paciente fala, né? E fala, e fala, e fala. E aí você chega nisso aqui, né? Você chega nessa questão dele que está ali sublimiar, né? Talvez até ele confessa, ou talvez até ele não saiba, mas tem muita dificuldade com ela. Outros não, outros já vão te procurar exatamente por causa do distúrbio, tá? Tem pouca ênfase na prevenção de recaída, né? Então o pessoal usa basicamente medicamentos alopáticos, né? Tem a questão do estigma da incompressão, risco de suicídio sim, né? De autoextermínio. Tem uma evolução crônica e recorrente e com gravidade crescente, muitas vezes, se não tratada, né? Se não bem abordada. Então, esses são os fatores precipitantes, que são multifatorial, né? A etiologia da patologia. Aqui, nós temos uma relação bem íntima com os neurotransmissores, né?
assim, se a gente for olhar do ponto de vista biomolecular, a noradrenalina, a serotonina e a dopamina estão envolvidas, né, com essas funções aí. Isso para nós é importante porque a gente sabe hoje que com a acupuntura a gente pode mobilizar esses neurotransmissores, principalmente com a eletroacupuntura, que a gente tem um certo domínio sobre as frequências, né, que você vai utilizar nas agulhas para promover a liberação desses neurotransmissores em maior ou menor grau, né? Isso não quer dizer que a acupuntura sem estimulação ou sem a modulação elétrica não vai funcionar. Funciona também. Os chineses estão fazendo isso tem, né, 3 milênios, tá bem? Mas na modernidade a gente tem mais esse handicap, né? A caracterização é essa: um estado deprimido, sentir-se deprimido a maior parte do tempo, a anedonia, né, é muito prevalente, interesse diminuído ou perda de prazer, a pessoa não vê prazer em nada, né? Sensação de inutilidade ou culpa excessiva, dificuldade de concentração, habilidade frequentemente diminuída para pensar e se concentrar. Tirei isso desse manual de desordens mentais, né? Tem também fadiga ou perda de energia, distúrbios do sono. Às vezes eles te procuram por causa do distúrbio do sono, mas na verdade está deprimido, né? Problemas psicomotores, perda ou ganho significativo de peso, né? Com regime alimentar ou sem regime alimentar, né? Aquilo não funciona de jeito nenhum. Então a gente tem que pensar nessa depressão mascarada por aí. Ideias recorrentes de morte e suicídio naqueles casos mais graves, né? Do ponto de vista da medicina tradicional chinesa, ela está normalmente associada com deficiência, né, quando simplesmente não existe energia, com estagnação, quando o fluxo não está de Qi não está sendo realizado convenientemente. Pode estar também associada a excessos, como na depressão maníaca, né? Na depressão bipolar ou nas psicoses também você pode encontrar excessos. Então o médico ele consegue fazer um diagnóstico e tratar adequadamente através basicamente você sabe que o que a gente trabalha é isso, né? Deficiência, excesso, estagnação, fazer fluir Qi. Ponto final, é isso que a gente faz. Só que isso aí se desdobra de uma maneira complexa, como eu vou mostrar um pouquinho mais para frente para vocês, nos padrões de desarmonia, né, que são um grande provedor, né, e indicador dos tratamentos. A gente pode usar as fitoterapias, né, através do entendimento dos padrões, né, e para aquele padrão você vai usar aquele fármaco, tá vendo? A abordagem clínica e psiquiátrica é a psicoterapia, né? A escuta é muito importante, porque quando esse paciente fala, ele nomeia para ele mesmo, ele ressignifica a experiência. Então é muito importante ele falar, né? Então eu costumo dizer o seguinte, que a gente não pode se transformar num psicopalpiteuta, né? Porque nós não temos formação, né, na maioria de nós, não temos formação em psicoterapia, né? Isso não quer dizer que você não possa abordar um paciente sobre esse aspecto, mas só de você emprestar seu ouvido já é uma coisa maravilhosa, né? Porque você põe as agulhas e ele começa a falar, e ele vai falando, ah não, meu casamento, está acontecendo isso e aquilo, né? Eu tenho um problema com um filho, entendeu? Então começa a aparecer as coisas, e ela vai renomeando e ressignificando, porque o paciente depressivo, ele tende a colocar alfinetes no bote salva-vidas, tá? Então ele sabota, ele ressabota aquela experiência, porque ele precisa reviver ela, né? Mas ele a revive de forma como se ele estivesse num redemoinho. Na verdade, o grande auxílio, e aí eu vou falar um pouquinho mais à frente, as terapias cognitivo-comportamentais são boas para isso, porque ajudam a ressignificar aquela experiência pretérita que ele tende a reviver e reentrar na depressão.
Então é muito importante isso, né? Então eu conheço esse termo psicopalpiteiro para a gente lembrar que a gente não pode ficar dando palpite na vida dos outros, tá? Também não quer dizer que você não tenha que abordar. Porque às vezes uma frasezinha que você fala bem encaixada, mas tem um efeito bomba, arrasa quarteirão. Tanto para um lado quanto para o outro. Uma abordagem multidisciplinar, então, né? Acho que as terapias corporais são muito importantes. Eu trabalho com o Tunar, né? Como todos sabem. Eu acho importante a gente utilizar a meditação, também uma forma que se tem alcançado hoje, né? E as terapias cognitivo-comportamentais. Instituição ou manutenção de psicofármacos, todo mundo quer saber isso, né? É muito difícil para a gente entrar nos antidepressivos, ansiolíticos, neurolépticos e hipnóticos, né? Quer dizer, são todos de lise. Esses sufixos e prefixos falam isso, né? Quer dizer, é uma abordagem que é supressiva. A gente tem uma ilusão de que ao se instituir um antidepressivo, a gente sabe o que está acontecendo. Mentira, não sabe não. Não sabe não. A gente tem ideia do efeito. Tanto é assim que o próprio psiquiatra ou o clínico que institui, ele vai testando. Pô, esse antidepressivo não deu certo. Esse aqui acabou com a libido. E esse aqui engordou. Esse aqui emagreceu. Esse aqui deu náusea. Esse aqui o paciente se sentiu mal. Então, quer dizer, ele vai aos poucos tateando para entrar com o fármaco. É importante o fármaco, gente? É sofrimento demais. Entendeu? A gente tem ocasiões que não conseguem prescindir dos fármacos, né? Eles sempre são usados como paliativos, eles não são curativos, né? Mas costumam salvar, né? Tem as vantagens e desvantagens. Então, o uso prolongado, né? O uso prolongado do antidepressivo, quando se institui um antidepressivo, é mera ilusão, né? Há quanto tempo eu vou usar esse antidepressivo? Que pergunta, né? Eles acham que ele vai usar 1 mês, sabe? 2 meses, né? Que é igual uma dor no dedão, não é não? No mínimo 6 meses, mas também é mentira, né? Porque ninguém tem coragem. Todo mundo tem coragem de instituir, mas ninguém tem coragem de tirar, né? É aquela história, casar é fácil, descasar... É fácil também. Dói, é fácil mesmo. Acupuntura, então, a gente pode usar a acupuntura em uso conjunto com esses fármacos para aqueles que têm depressão moderada grave, né? E fazer a retirada gradual, né? A retirada dos medicamentos graduais. Porque, na verdade, até para o psiquiatra é difícil tirar esse medicamento, né? Então, é um ato de coragem, né? Você conseguir tirar o medicamento, na medida em que é preciso tirar o medicamento, né? E na medida em que está na hora de tirar o medicamento. Uma hora tem que tirar esse medicamento, né? Isso não é uso para toda a vida, né? Ninguém nasceu para tomar fármaco o resto da vida, gente, pelo amor de Deus, né? Então, a nossa direção é uma direção curativa. Nem sempre a gente tem sucesso, mas a direção tem que ser essa. Ficar paliando e usando fármaco a vida inteira não dá, né? E eu acho que a acupuntura e todas essas outras técnicas que a gente tem dito aqui, porque essa abordagem tem que ser multiprofissional, é muito importante. Os efeitos colaterais e as contraindicações, né, desses fármacos, que nos motivam a pesquisar e a cada vez mais entrar com as nossas terapêuticas. Porque aí tem os relatos dos pacientes, né? Assim, doutor, parece que eu sou um outdoor de mim mesmo, né? O outro diz para mim que ele parece um computador em modo de segurança, entendeu? Quer dizer, ele não opera, ele tem uma coisa aqui na frente, mas que não é ele, né? Ele tem um sentido de despersonalização, sabe? Assim, ele não é ele que está ali por trás daquela persona que ele apresenta, mas o fármaco introduz ele socialmente, né? Pô, então, aleluia, né? É muito bom, realmente, né? Mas não se sabe muito bem também como é que funciona, como eu disse anteriormente, né? Assim, acende um grupo de neurônio do outro lado do cérebro, ninguém sabe por quê, né? Então, o negócio pouco estudado. Eles falam que a gente não tem
muitos estudos para comprovar que a acupuntura funciona, né? Assim, do ponto de vista do Cochrane, né? Porque os estudos são mal desenhados, mas eles fazem isso sentado em cima dos peitos de antidepressivo, entendeu? Essa que é a verdade. Tudo bem, a abordagem pela acupunturiatria, eu acho importante fazer uma boa anamnese, saber sobre a queixa principal e a secundária, como disse para vocês, saber da biografia desse paciente, o que aconteceu aos 7, aos 14, aos 21, aos 28, né? Esses nozinhos aí da biografia humana acho importantes, né? Ou de 8 em 8 anos, né? Está lá escrito no leitinho, né? No início do leitinho ele fala lá, aos 14 anos acontece isso, aos 21 acontece isso. Então são marcos da biografia que você pode encontrar onde que está o nó, certo? O exame físico, né? Perceber os sinais e sintomas, e Shan, Hum, Po, Zi, Yi, né? Que são os aspectos mentais, né? do Qi, do ser humano. Aí a gente precisa de saber como que está a saúde disso aqui. Desculpa, diagnóstico sindrômico, eu particularmente acho importante, para a gente não ficar só em cima do sintoma, né? E a instituição do tratamento. A queixa principal, né? Eu já falei um pouco da biografia, dos setênios e octênios, saber como está a vida afetiva e relacional dos pacientes, a vida estudantil e profissional, né? Porque aí vai aparecer, às vezes ele está encalacrado na vida profissional dele, entendeu? Né? Trabalha numa profissão na qual ele não tem a menor vocação, ele está ali porque ele quer ganhar, ele precisa ganhar dinheiro, ele precisa sobreviver, né? Então, mas aquilo não estabelece para ele um projeto vital, né? Porque a gente tem que ter projeto vital, né? O que vitaliza a gente, né? É o projeto, né? É o projeto para o futuro. Como é que eu vou fazer? Onde que eu vou tramitar aqui? Como que eu vou fazer a minha carreira? Todo mundo pensa nisso. E quando chega a uma certa altura da sua biografia, que isso não aconteceu, é complicado. É bem complicado. Principalmente aos 28. Esse é outro assunto. Então é isso. Sinais e sintomas físicos e anímicos, somatizações e dessomatizações, né? Às vezes é uma gastrite que está ali como componente depressivo, né? A alimentação, muito importante para a gente saber o que esse paciente come, né? Como diz o Dr. Mauro Carbonaro ontem, né? O importante não é o que você come, o importante é o que você excreta, né? Como excreta. E drogas, inclusive as lícitas, né? O uso delas, fumo, álcool, drogas. E a questão da sexualidade, como que ela está sendo operacionalizada. O sono é muito importante, a qualidade desse sono. Paciente que não dorme não melhora de depressão, né? E às vezes a depressão leva à piora do sono. Então a gente precisa abordar isso nesses estudos. E o conteúdo onírico. Tem um tratado sobre sonhos, né? Na medicina chinesa, que a gente não perderia tempo em saber como funciona. Eu pergunto para os meus pacientes: como é que você sonha? O que você sonhou? Você tem sonhos? Como é que são os sonhos? Sonhos vívidos? Os sonhos que você está lá o tempo todo, entendeu? Eu acordo cansado, é claro, né? Ficou a noite inteira apagando incêndio, né? Então, o conteúdo onírico eu acho importante abordar. E nas questões do Shan, Hum, Po, Zi, Yi, Shan é o espírito, né? A consciência, o movimento, o fogo, o coração. E Hum, Po e Zi são os seus desdobramentos, né? São as cinco substâncias aí gerando esses aspectos mentais de cada uma delas, né? O Hum ligado à alma, que é a alma etérea, o Po, que é a alma corpórea, né? O Hum ligado ao Gan, o Po ligado ao Fei, né? O I ligado ao Baço e o Zi ligado ao Shen, Rin, né? Ao Rin. Então são aspectos mentais, espirituais da medicina chinesa, está nos textos taoístas, pouca atenção dada para os estudantes, porque ninguém estuda isso direito. Porque a gente também não aborda muito, é muito vasta, né? A medicina chinesa,
Então o ensino é acadêmico. Então às vezes a gente não se aprofunda muito nisso, porque a gente dá atenção para outras coisas. Mas eu convido vocês a estudar um pouco sobre esses epifenômenos que acontecem de acordo com o que vem na mente, né, quando você trabalha com o Ti em cada órgão, né? É muito interessante isso. No final eu vou dar uma bibliografia para vocês a respeito. Tem características distintas, mas fazem parte de um todo, né? Na MTC, o corpo e mente se juntam em um só diagnóstico e classificação, né? Nós não temos essa dicotomia cartesiana que temos na medicina convencional, né? Que separa mente e corpo, né? Isso é uma coisa que foi inaugurada pelo Descartes, importante porque nós estamos aqui com toda a tecnologia por causa do Descartes, mas ao mesmo tempo ficamos sem essa integração que os chineses, dentro das muralhas, mantiveram, né, para nós. Então, assim, na abordagem da medicina convencional, né, da medicina científica, convencional, ocidental, alopática, você não tem um link entre corpo e mente, tem um hiato, né? Não tem medicina psicossomática, tem medicina psicossomática, mas não tem link entre um aspecto mental, né, causando como que esse mecanismo acontece. A melancolia, né, para esse texto aqui da medicina grega, a melancolia, a depressão se manifesta na incapacidade da alma de permear o metabolismo biliar. Olha que interessante como é que tem um paralelo com a nossa prática, né? A bile fica preta, melan é preto e cole é bile, né? Então, melancolia vem da junção desses dois termos, tá bem? É a bile preta que vai no metabolismo biliar. É um sofrimento anímico da alma prolongado que leva o desenraizamento no yin e no joelho, acompanhado de uma retração da saída da alma da esfera bilodigestiva, né? Isso é que eu chamo de dessomatização, né? É a saída da alma daquela esfera, né? Vocês sabem que a alma etérea, ela se ampara em cima do sangue do Gan, né? Se o sangue do Gan está com distúrbio, não há o quê? Um enraizamento da alma etérea. Aí ela plana à noite, né? E é na base. Tá bom, beleza. Vou rápido aqui. Projeção para fora, então a dessomatização seria isso. Uma projeção para fora, ela pode aparecer como ansiedade e como raiva, né? Quando ela sai dessa esfera e projeta no outro, né? Porque é sempre em cima do outro, algum objeto que está do lado de fora, tá certo? Por isso a meditação é legal, porque você consegue, igual você estava falando naquela hora, né? Você consegue perceber essa raiva e não deixá-la, sabe, ganhar espaço e ir para fora, né? Sair da esfera. Você está consciente. Está consciente dela e voltar com ela para a esfera. Eu costumo dizer para alguns pacientes, cara, mora um dragão dentro de você, entendeu? Né? Se você fechar a boca desse dragão, ele começa a soltar uma fumaça ocre e vai te sufocar, né? Então, nem que seja ir lá no campo de futebol e xingar a mãe do juiz, sabe? Você tem que fazer, cara, senão você vai explodir, né? É uma panela de pressão, né? Qualquer panela de pressão, da mais vagabunda que seja, tem uma válvula de escape. E a somatização são sintomas no aquecedor médio, inferior e superior, né? Ou vai aparecer como forma de enxaqueca, ou vai aparecer como distúrbios gastrointestinais, ou vai aparecer como distúrbios na esfera do aquecedor inferior, cistites, vulvovaginites, né? Coisas parecidas. O ruim enraizado é a capacidade de planejar e traçar objetivos e metas, né? Capacidade de ir e vir, ativo relacionamento e expressão de ideias. Tem uma conotação emocional das experiências físicas e mobiliza a coragem e a vontade de viver. No distúrbio do rumo tem pesadelo, indecisão, tendência suicida, álcool e drogas, né? O álcool e as drogas é uma tentativa de quê? De apaziguar o Ti do Gan, entendeu? É claro que tem um efeito contrário, né? Porque se bebe muito para poder apagar a fogueira, né? Só que o efeito rebote é pior, né? Então isso aqui tem que ser modulado.
porque eles desalojam o rumo de sua morada. Vai aparecer irritabilidade, agressividade, né, raiva, culpa, baixa autoestima, perda de motivação e confusão mental, insônia e depressão. Então, para falar sobre o tratamento agora, né, nós vamos ver assim, os principais padrões envolvidos. Saber o que é manifestação, o que é raiz, né, gente? Princípios de tratamento. Tá? Oitavo módulo do curso de formação. O que é manifestação e raiz, né? Que é diferente de causa e efeito, tá bem? Causa e efeito é outra coisa, a medicina baseada em Aristóteles, né? Para nós aqui é manifestação e raiz, que é muito diferente, né? A raiz não é causa do caule e das folhas. Então a gente tem que saber, dentro da patologia, o que é uma coisa e o que é outra. Gosto muito de colocar música, acho que a música é importante, né? Mas você não vai colocar Mozart para um paciente depressivo. Você arrebenta ele. Entendeu? Então você primeiro coloca um Chopin, né? Uma coisa assim, depois você vai evoluindo com o Mozart, né? Espeta e põe Mozart para você ver o que acontece. Então tá aí, ó, os principais padrões são isso: obstrução do Titigan, né? Em branco aqui, ó, tá os principais sintomas desse padrão: tristeza, depressão, instabilidade, opressão no tórax e suspiros, né? Aquela suspiração. O princípio de tratamento é liberar o Titigan e melhorar o PUA. Esses pontos são clássicos, vocês conhecem, né? Não precisa usar tudo, né? Eu tenho que usar todos? Não. O faquir deita na cama de prego porque tem muito prego. Se tivesse pouco prego, ele não deitava, né? Então, quanto menos agulha você colocar, mais acuidade você vai ter, né? Você começa a colocar muita agulha, você começa a inibir seu próprio tratamento. É assim que eu penso, é assim que eu vejo. Tem gente que pensa diferente, mas eu penso assim, tá? Então você escolhe aqui, ó, não precisa usar todos esses pontos de uma vez, não. Vai pegando um, vai pegando o outro, né? Naquele padrão e ver o que está funcionando. Ansiedade prejudicando o estímulo, que é angústia, tristeza, tranquilidade, né? Vontade permanente de chorar, né? Que é aquele paciente que não para de chorar. Sufocação no peito, né? Tristeza prolongada de esgoto do intestino e consome o sangue. O princípio de tratamento é nutrir o intestino, tá? Aí você tem pontos aqui que estão relacionados a isso, principalmente o 7 do coração, né? E o 17 remai também, né? Entre os mamilos, ok? Deficiência do XIMP, né? Isso aqui dá uma insônia danada, insônia inicial, deficiência do XIMP, principalmente do Chue de XIMP, né? Então, e ele leva a pensamento repetitivo, né? Aquela coisa do pi, né? Tem aquele algoritmo. Se não A, se não B, volta aqui para tentar resolver. Mas ele não consegue sair daquilo. Muito bem? Desculpa. Aí os pontos são esses aí. Vou andar um pouquinho mais rápido, porque meu tempo esgotou. Tá? Depois eu passar para vocês tranquilamente. Deficiência do yin do gan também, levando a angústia, irritabilidade, tristeza e instabilidade emocional. Por distúrbios emocionais prévios que comprometem o Tchidugan. E o princípio de tratamento é tonificar o yin, que é uma deficiência do yin, ok? Aqui aqueles pontos consagrados, janela da alma corpórea, são aqueles pontos da segunda linha, do, né? Que são pontos ligados a Shan, Po, Itzi, ok? O 42, que é a janela da alma corpórea, né? Que é ligada ao pulmão. O B44, o bexiga 44, que é o hall da mente, é um ponto poderoso para tratamento, tá bem? O bexiga 47, que é a porta da alma etérea, que fica ligado ao lado do bexiga 18, né? Aquela história, soma 30 e tira 1. Tá? Aí chega nesse ponto aí. Soma 30, tira 1. Porque somar 29 é pior. Mais difícil. Aqui é aquele do lado do ponto do baço, né? Da bexiga 20, na bexiga da bexiga, tá bem? E o 52, que é a sala da força de vontade. E o Sishan Kon é muito importante, aqueles 4 pontos, 4 cavaleiros aqui, do alto da cabeça.
Eu esqueci de colocar aqui, mas aqueles 5 também pré-frontais aqui da escalpiana é igual uma água benta na santa aquilo, né? Com ansiedade. 5 pontos aqui, ó. Não põe eletro não, entendeu? Porque senão tromba na esquina. Tromba na esquina. E põe o cara na sala de espera e fala, fica aí e toma um chá. Né? Se conseguir sair constrói. Se conseguir, é barra. Ele é bem efetivo. Tá? Terminando então, aqui eu uso eletroacupuntura, né? Com a frequência de 2 a 10 Hz, tá? Quando tem ou de 15 a 25 e por 20 minutos com burst, né? 2 Hz, não precisa mais que isso. 2 Hz, 20 minutos nas agulhas, fabuloso. Libera, né, os neurotransmissores que a gente precisa, tá? Serotonina, noradrenalina e beta-endorfina. Aqui aquele mecanismo, né, que você já conhece, que está no livro da Filch lá, uma liberação pelo cérebro. E agora sim. Mas existe uma forma de você contagiar as pessoas. Rindo. Apenas rindo. Dar risada faz bem ao corpo e à alma. Rir libera endorfina e serotonina. Por isso ria e contagie as pessoas à sua volta. Rir é o melhor remédio. Mas para ir mais longe, Psique e Medicina Tradicional Chinesa, da Helena Campanha. Esse livro foi reeditado, está na 3ª edição. Fantástico. Muito bom. Ela é psiquiatra e é acupunturista também. E esse aqui, ó, da Elizabeth Rochard de Levali, que é o Movimento do Coração. Esse aqui é bem mais denso, né? Dá para levar para a praia e ler como romance. Finalizando, uma frase aqui do nosso conterrâneo: loucura a gente não cura, a gente descansa dela, né? É isso aí, gente. Muito obrigado.